Olá pessoal, nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre os comandos de entrada, saída e a definição de variáveis em Java. Os nossos objetivos de hoje são utilizar os comandos básicos de entrada e saída, definir o que é uma variável e qual é a sua função dentro de um programa de computador, conhecer os principais tipos de variáveis e entender a sintaxe sobre como declarar uma variável em Java. Bem, nós já vimos que um algoritmo ele pode ser definido como uma sequência finita e lógica de instruções executáveis que indicam como resolver um problema, ou seja, o algoritmo é a sequência de passos que vai nos levar à solução do problema. Esse algoritmo ele pode ser escrito ou pode ser representado em diferentes linguagens, como a linguagem narrativa, língua portuguesa, fluxogramas, pseudocódigo, ou através de uma linguagem de programação. Então, quando nós representamos um algoritmo ou implementamos um algoritmo usando os comandos de uma linguagem de programação, esse algoritmo torna-se um software ou um programa de computador. E nessa disciplina, ao longo dessas aulas, nós vamos ver como criar algoritmos e implementá-los utilizando a linguagem Java. Bem, todo programa, ou a grande maioria dos programas, ele interage com o usuário. O usuário passa informações para o programa por meio de dispositivos de entrada e o programa vai fazer cálculos, vai gerar relatórios e vai apresentar esses dados para o usuário por meio de dispositivos de saída. Essa figura representa essa estrutura. Aqui o teclado está representando os dispositivos de entrada, mas ele não é o único. Podemos ter o mouse, microfone, sensores, vários dispositivos de entrada. Esses dados que são passados para o computador são então armazenados na memória do computador e processados, são feitos cálculos sobre eles no processador do computador. E por fim, esses dados resultantes de todo esse processamento são apresentados ao usuário por meio de algum dispositivo de saída, como a impressora, como um monitor, como um alto-falante. Na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com dois dispositivos, o teclado como dispositivo de entrada e o monitor como dispositivo de saída. Por isso, os primeiros comandos que nós precisamos aprender em Java é como eu faço para ler um dado do teclado e trazer para dentro do meu programa e como eu faço para apresentar o resultado do meu programa na interface. Vamos começar pelo comando de saída, que ele é o comando mais simples. Em Java, quando nós desenvolvemos aplicações de console, ou seja, aquelas aplicações que ainda não têm interfaces gráficas, para que nós possamos apresentar um dado na tela ou uma mensagem, nós usamos o comando system.out.println. É claro que cada palavra dessa aqui e o próprio ponto que separa essas palavras tem um significado próprio. Como eu já comentei na apresentação da disciplina, Java é uma linguagem orientada a objetos e toda essa sintaxe aqui está relacionada a isso. Mas nesse momento nós não precisamos entender item por item do comando. Nós precisamos entender que sempre que eu quero apresentar uma mensagem na tela, eu vou usar o comando system.out.println. E entre parênteses eu vou colocar a mensagem, colocar o dado que eu quero apresentar na tela, no dispositivo de saída. E como todo comando em Java, eles sempre são terminados com um ponto e vírgula. Então essa é a sintaxe básica de um comando de saída. O comando de entrada em Java ele tem alguns detalhezinhos a mais, ele não é tão trivial assim como o comando de saída. Qual é o objetivo dele? O objetivo de um comando de entrada é ler os dados externos, ou seja, os dados de entrada, aqueles dados que eu quero passar para o programa, como, por exemplo, aquilo que eu digito no teclado. E esses dados são armazenados em variáveis. Antes de nós entendermos esse comando de entrada, ou estes comandos de entrada que estão aqui, vamos falar um pouquinho então sobre o que são variáveis. Como nós vimos lá na definição de um algoritmo, os algoritmos eles trabalham com dados de entrada e com dados de saída. Mas o que são esses dados? Como eles são armazenados? Primeiro vamos responder a pergunta: o que são esses dados?
Esses dados, em geral, são números ou são textos que representam alguma informação importante sobre aquilo que o nosso programa está executando. Por exemplo, eu tenho um número que representa a idade de um aluno, ou eu tenho um número que representa o preço de um produto, eu tenho um número dentro do programa que representa a velocidade de um automóvel. Então, dependendo de qual é o objetivo do meu programa, eu vou ter variáveis que vão guardar números ali dentro e esses números vão indicar alguma informação importante. Só porque esses dados não são apenas numéricos, eles podem ser alfanuméricos, ou seja, eles podem ser textos. Um texto, por exemplo, se eu tenho um cadastro de cliente, eu vou ter um texto que representa o nome desse cliente, o endereço desse cliente. Um outro programa totalmente diferente que faça análise de sequências de DNA. Eu tenho uma variável do tipo texto que vai armazenar as informações do DNA que estão sendo analisados. Ou eu posso ter um texto que representa uma mensagem que eu quero traduzir de um idioma a outro. Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês nesse slide é que os dados que vão ser tanto de entrada quanto de saída do programa, em geral eles são dados numéricos ou dados alfanuméricos que podem representar qualquer informação importante para a resolução de um problema. E aí a questão é como esses dados são armazenados. Eu já usei a palavra variáveis, ou variável algumas vezes na minha explicação. Esses dados são armazenados em variáveis. O que são variáveis? Variáveis são blocos de bytes ou partes da memória do computador. Essas partes da memória, elas armazenam um único valor por vez e elas são identificadas por um nome. Aqui do lado nós temos duas figurinhas para nos ajudar a entender essa explicação. Na parte de cima nós temos pentes de memória do computador, ou seja, todos os dados que o nosso computador processa está armazenado aqui dentro desses pequenos pentes de memória. A figura de baixo, a princípio, é uma sala cheia de gavetas, não tem nada a ver com memória. Mas aqui é para dar a ideia para vocês que cada partezinha dessa memória aqui de cima é como se fosse uma gaveta. E nós vamos guardar informações dentro dessa gaveta. Como eu falei na explicação anterior, cada parte da memória ou cada gaveta, nessa nossa analogia, armazena um único valor por vez, certo? E ela é identificada por um nome. Então é como se eu tivesse uma etiqueta na frente de cada gaveta aqui dando um nome a ela. Aqui a etiqueta endereço, aqui a etiqueta idade, aqui a etiqueta nome do cliente. E aí, dentro de cada gaveta, eu vou guardar um papel com aquela informação. Por exemplo, na etiqueta idade, eu vou guardar um papel aqui com o número 30, por exemplo, supondo que a idade do cliente seja 30. Como eu mencionei antes, cada variável armazena um único valor por vez. Vamos supor que hoje seja o aniversário do cliente, ele ficou mais velho, então agora ele tem 31 anos. O que vai acontecer? Eu vou tirar aquele papel que estava na gaveta idade com 30 e vou guardar um novo papel com 31. Eu descarto, eu jogo fora aquele valor anterior. Então essa é a ideia de uma variável. É um pequeno espaço na memória. Esse pequeno espaço na memória tem um nome. Então sempre que eu quiser guardar ou recuperar alguma coisa desse espaço de memória, eu vou usar o nome desta variável e eu posso guardar ali um único valor por vez. Como o próprio nome diz, variável, varia, pode ser alterado, né? O conteúdo das variáveis é temporário, então ele pode sendo alterado, e dinâmico. Cada vez que ele altera, eu perco o resultado anterior. Agora, voltando ao nosso comando de entrada. Lembrando, qual é a ideia, qual é o objetivo do comando de entrada? Pegar a informação que o usuário digitou. Se o usuário digitou alguma informação, eu preciso guardá-la dentro do nosso programa. E, como nós vimos, a forma que a gente tem para guardar um dado dentro de um programa é usando uma variável. Bom, nesse slide aqui nós temos 3 linhas que possibilitam que o usuário digite o nome de uma pessoa. E aqui nós temos então, na segunda linha, eu vou começar por aqui a explicação, eu estou declarando uma variável que eu chamei de nome.
O termo string aqui vamos deixar para ver o que significa depois. O que importa dessa linha é que eu declarei uma variável nome. É como se eu tivesse pego uma gavetinha daquela na figura do slide anterior e coloquei uma etiqueta escrito nome na frente da gaveta. Então eu sei que ali dentro eu vou guardar um nome. Este comando aqui de baixo, input.nextLine, é o comando que efetivamente pega o que o usuário digitou na linha, digitou no teclado e guarda dentro da variável. Em que variável ele está guardando? Na variável nome, que foi a variável que nós declaramos aqui em cima. Se eu usar uma variável aqui, por exemplo, endereço, e eu não declarar a variável endereço aqui, o programa vai dar um erro. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele ler o que o usuário digitou no teclado e guardar lá na minha gavetinha que eu chamei de endereço. Mas se eu não declarei o endereço, não existe aquela gaveta, então ele não vai encontrar aquela gaveta e vai dar o erro. E aí, voltando aqui em cima, sempre que nós precisamos ler dados do teclado num programa em Java, numa aplicação de console em Java, nós precisamos dessa linha aqui para criar um objeto que vai realizar essa leitura. De forma semelhante ao que eu falei em comandos de saída. Como nós não vamos estudar orientação a objetos nesse momento, nós não precisamos entender este comando aqui, o que significa cada parte dele. Nós só precisamos saber, em toda aplicação que vai ler dados do teclado, que é praticamente 100% das aplicações, vocês precisam ter uma linha como essa em cima. E aí depois, para cada variável que vocês querem ler, para cada dado que vocês querem ler, nós vamos ter uma repetição de linhas como essa de baixo. Uma que declara a variável que vai receber o valor e a outra que lê o valor do teclado e guarda lá dentro. Então o que é importante nós frisarmos aqui? Essa linha aparece bem no começo do nosso programa e uma única vez, eu não preciso repetir. Esse par aqui de declara a variável e lê a variável, eu posso repetir quantas vezes eu quiser, depende de quantos dados eu vou ler do teclado. Aqui nós temos um pequeno exemplo completo de um programa em Java. Percebam que eu tenho aqui aquela linha que eu comentei que possibilita que eu faça a leitura, eu estou criando um objeto que vai permitir que eu faça a leitura. Aqui eu estou declarando a variável nome. Aqui estamos usando o comando de saída systemout.println para mostrar uma mensagem na tela. Então, notem que eu estou escrevendo lá para quem vai usar o meu programa, digite o seu nome. Na linha de baixo, nós estamos usando aquele comando que nós acabamos de ver para fazer a entrada. Input next line, ou seja, ele vai pegar o que o usuário digitou no teclado, o usuário digita o nome e dá Enter. A hora que ele dá Enter, esse input aqui vai pegar o que o usuário digitou e vai salvar na variável nome que nós acabamos de declarar aqui em cima. E por fim, esse nosso programa ele só vai mostrar uma mensagem na tela. Seja bem-vindo e mostrando o nome da pessoa. Aqui embaixo eu dei um print da janela que mostrou a execução desse nosso programa. Vamos lá. Primeira coisa que ele fez, apresentou a mensagem digite o seu nome, que é a mensagem que eu mandei ele apresentar aqui. Eu digitei Wilson no teclado e pressionei Enter. Quando eu pressionei Enter, ele executou essa linha de baixo. Pegou o meu nome, Wilson, que eu digitei, e guardou na variável nome. E por fim ele mostrou na tela, seja bem-vindo, Wilson. Aqui tem dois elementos que é importante nós destacarmos. O conceito de constantes é o primeiro dele. Até agora eu falei em variável. O que é variável? É algo que pode mudar ao longo da execução ou das diferentes execuções de um programa. Eu posso executar esse mesmo programa novamente e ao invés de digitar Wilson, digitar João, por exemplo, digitar outro nome. O que vai acontecer aqui no final? Vai aparecer seja bem-vindo João, porque João foi o dado que eu guardei na variável nome. Essa é a ideia de variável. E a ideia de constante é aquilo que não muda ao longo da execução do programa ou ao longo das diferentes execuções do programa.
Aqui eu tenho uma constante, ó, que é um texto, percebam que ele está entre aspas. Sempre que eu quero fazer um texto constante, que seja um texto alfanumérico, que tenha letras misturado com números, eu preciso colocar esse texto entre aspas. Por isso que todas as vezes que eu executar o programa, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser sempre digite seu nome, porque ele está mostrando o valor dessa constante alfanumérica na tela. E aqui no final, ele está juntando um texto constante, que é seja bem-vindo, com uma variável. Por isso que ele não escreve aqui, ó, seja bem-vindo nome, aqui embaixo. Se o nome estivesse entre aspas, daí ele escreveria seja bem-vindo nome, porque ele entende que o nome é uma constante. A partir do momento que o nome não está entre aspas, ele sabe que nome não é uma constante, é uma variável. Então, ao invés de escrever seja bem-vindo nome, ele vai escrever seja bem-vindo e vai mostrar o texto que está dentro da variável nome. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. A diferença de textos entre aspas que são constantes e textos sem aspas que são as variáveis. E o segundo ponto é esse operador de mais aqui, que nesse caso ele não está somando nada. Ele faz o que nós chamamos de uma concatenação, ou seja, ele está juntando dois textos. Ele está juntando um texto constante, que é o seja bem-vindo, com um texto variável, que é o que está armazenado na variável nome. Nesse exemplo que eu printei aqui na tela, tá Wilson armazenado na variável nome, mas poderia ser um texto qualquer. Quando a gente viu aqui no exemplo anterior, né, apareceu a palavra string antes do nome. Eu comentei que nós veríamos isso depois. Sempre que nós declaramos uma variável em Java, nós precisamos dizer que tipo de dado ela está guardando ali dentro. Eu comentei com vocês que nós podemos ter dados numéricos, alfanuméricos, mas isso ainda se subdivide um pouquinho mais. Nós temos aqui 5 tipos de dados principais. Os tipos inteiro, ou seja, números inteiros. E aí nós podemos usar duas palavrinhas em Java, ou int ou long, para declarar uma variável do tipo inteiro. A diferença entre elas é que no int eu guardo uma quantidade de números e no long eu consigo guardar números maiores. E aqui eu tenho um exemplo, número 5. Temos variáveis do tipo real, ou seja, números em ponto flutuante ou números com casas decimais, que nós podemos declarar como float ou como double. Então, 12.4, um exemplo. Sempre que eu quiser, eu quero uma variável para guardar o peso de uma pessoa. O peso de uma pessoa pode ser 60,7 quilos, aí eu vou guardar em ponto flutuante. O inteiro, a idade de uma pessoa. Eu quero só a idade completa, 1, 2, 5, 10 anos, não quero os meios, então eu guardo como números inteiros. Nós podemos ter variáveis do tipo caractere, que em Java nós declaramos como char. Então percebam que a palavra que aparece aqui é o termo que nós vamos usar lá no nosso programa antes do nome da variável para indicar que tipo de dado eu guardo dentro daquela variável. Em Java e em outras linguagens que nós chamamos de estaticamente tipadas, nós somos obrigados a fazer isso. A variável char, ela guarda uma única letra, certo? E quando eu quero atribuir alguma coisa a ela, no nosso programa, criar uma constante char, eu uso aspas simples. Literal, em Java, é implementado pelo tipo string. Notem que o string aqui ele começa com S maiúsculo, enquanto os outros começam com letra minúscula, tá? Também tem um porquê disso aqui que não vem ao caso nesse momento, é só para vocês prestarem atenção para não errar. Variáveis do tipo string são textos. Nesses textos eu posso misturar letras e números e ter quantos caracteres eu quiser. Então, na verdade, um string é um conjunto de caracteres. E um outro tipo importante, muito usado nas linguagens de programação, é o tipo lógico. Para isso, nós declaramos uma variável do tipo boolean. É um tipo que só pode receber dois valores, verdadeiro ou falso. No caso do Java, true or false. Quando a gente precisa, e aí nós vimos no exemplo anterior, como que nós fizemos a leitura de um tipo de dados string.
E essa leitura é bem simples, né? Nós declaramos uma variável string, por exemplo, nome, e aí simplesmente chamamos o input next line e guardamos em nome. Isso é simples por quê? Porque quando o usuário digita algo no teclado e pressiona Enter, e o Java lê essa informação através do input next line, para o Java, tudo que está vindo ali é um string, é um conjunto de caracteres. Não importa se esse caractere é letra, se é número, se é um tipo lógico ou o que quer que seja. Mas, se nós lermos um número 10, por exemplo, como um string, como o Java lê, depois nós não vamos conseguir fazer as operações, fazer cálculos com esse número. Por isso, nós precisamos fazer conversões. O que são conversões? É quando nós convertemos um dado de um determinado tipo para outro tipo dentro do nosso programa. Se eu tenho uma variável do tipo, uma variável idade, do tipo inteira, percebam que eu declarei aqui como um número int. Ao fazer essa leitura input next line, percebam que essa parte do comando é exatamente igual a essa parte aqui. Ele está lendo um número que eu digitei no teclado, mas para ele, como eu dei o exemplo 10, aquele 10 não é o número 10, é uma string formada por o dígito 1 e pelo dígito 0, ou seja, o 10, mas não é um número. Para isso, nós precisamos converter. E aí nós temos aqui a função valueOf, que vai fazer a conversão dependendo do tipo que eu quero. Como aqui a minha variável int, a minha variável idade é do tipo int, então eu vou dizer aqui, integer.valueOf. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai pegar aquele número 10 que eu digitei lá no teclado e vai converter, que foi lido como uma string, e vai converter para um número inteiro 10. Então percebam assim, eu não estou mudando valores do que o usuário digitou, eu estou só mudando a forma com que ele é guardado na memória. Agora ele não é mais a string 10, ele é o número 10. E aqui nós temos um pequeno exemplo disto aí. Esse aqui é um programa que lê um número e calcula o valor do dobro deste número. Então vamos analisar aqui as linhas de código dele. Primeiro nós temos o processo para declarar a variável scanner, o objeto scanner que vai fazer a leitura, é aquela linha que eu comentei com vocês que vai se repetir em todos os programas que vocês fizerem. Aí aqui nós temos duas declarações, né? A declaração de duas variáveis, x e y, e percebam que elas são variáveis inteiras. Vou mostrar a mensagem na tela, então eu estou me comunicando com o usuário para que o usuário saiba o que eu espero dele. Isso é normal no início de todo o programa. Eu tenho que dizer para o usuário o que eu quero que ele me informe. Então eu estou mostrando, digite um número inteiro. E aqui nós estamos fazendo a leitura. O input next line pega o que o usuário digitou no teclado e converte para um número inteiro. E se na hora eu peço para digitar um número e o usuário digita uma letra? A hora que ele for converter a letra para X vai dar um erro. Ele vai gerar uma exceção, vai mostrar uma mensagem de erro para o usuário, dizendo que ele não pode converter letras para números. Em outras disciplinas, posteriormente, vocês vão aprender a tratar essas exceções. Por enquanto, nós vamos considerar que o usuário digitou um número como a gente pediu. Aqui embaixo, percebam que eu estou fazendo uma conta bem simples. Eu estou dizendo que a variável y, aquela gavetinha na memória que eu chamei de y, está recebendo duas vezes o valor que está armazenado na gaveta que eu chamei de x. Supondo então que o usuário digitou 10, lá na gavetinha do x a gente guardou 10. Quando chega nessa instrução, o que vai acontecer? Ele vai na gaveta do x, vê o que está guardado lá dentro. É o número 10. 2 vezes 10, 20. Guarda o 20 na gaveta do y. E depois nós vamos para a parte final do nosso código, que é mostrar o dado de saída. E aí ele vai mostrar uma mensagem que, como eu expliquei no slide anterior, é uma mescla de valores constantes com valores variáveis. Ele vai sempre escrever na tela essa constante, o dobro de, e aí vai mostrar a variável x, no exemplo que eu dei ali 10, o dobro de 10, novamente escreve a constante, é igual a, e junta com o valor da variável y, que é 20. Aqui embaixo tem uma tela, um print da execução desse programa quando eu digitei 4. Digite um número inteiro, eu digitei 4, pressionei Enter,
e aí ele vai mostrar o dobro de 4 é igual a 8. Nesse programa, então, a gente consegue ter essa ideia de uma forma resumida. Como que eu obtenho dados, como que eu converto esses dados para o tipo que eu quero, dentro daqueles tipos que nós vimos lá em cima. Aqui uma instrução de cálculo bastante simples. Na próxima aula nós vamos ver como fazer cálculos um pouco mais elaborados. E, por fim, o comando de saída que vai apresentar o resultado na tela. E para finalizar, eu só quero mostrar aqui 3 exemplos de como eu faço para converter outros tipos de dados. Vamos supor que o usuário quer digitar um dado do tipo real, ou seja, um número que tenha casas depois da vírgula. Aí eu vou fazer o input next line, fazer a conversão, só que ao invés de integer como estava antes, eu vou usar aqui double, porque eu declarei essa variável como double. Nós vimos lá na tabela que o tipo ponto flutuante pode ser float ou double. Então, se eu declarar como float aqui, eu vou usar float aqui. Se eu declarei como double, eu declaro como double. A relação entre esses tipos é a mesma do int e do long. O float armazena números com casas fracionárias até um ponto e o double consegue armazenar uma quantidade maior. Eu falei também do tipo lógico, do boolean. Então, nós temos aqui, se eu vou ler alguma coisa do teclado, que o usuário vai digitar true ou false, né, para ver se é verdadeiro ou falso. Se eu declaro a variável como boolean, eu vou usar boolean.valueOf. E quando eu tenho um char, lembrando que o char é um único caractere, vamos imaginar que eu tenho lá uma confirmação. Confirme o seu cadastro, sim ou não. Então, o usuário vai digitar só S ou N. Se eu declaro a variável como char, aí aqui embaixo percebam que é um pouquinho diferente, ó, o processo de conversão. Porque aqui, na verdade, eu não preciso converter nada, porque char e string são do mesmo tipo. A diferença é que o string são vários caracteres e o char é só um. Então, o que essa linha aqui está fazendo é pegar o primeiro caractere do string e guardar na nossa variável char. Como eu já comentei antes, muito desses comandos aqui de entrada, de saída e de conversão do Java, ou todos esses comandos, na verdade, a sintaxe dele depende do entendimento de programação orientada a objetos, que não é o nosso objetivo nesse momento. Então são comandos que vocês vão acabar memorizando eles e vão usar sempre dessa forma. Sempre que eu quero escrever é assim, sempre que eu quero ler é assim, sempre que eu preciso converter é assim. E à medida que vocês forem fazendo os vários exercícios que nós vamos passar ao longo da disciplina, o uso desses comandos aqui vão ficando meio que automáticos. Assim nós encerramos essa parte de entrada e saída de dados e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as operações que vão nos permitir a fazer o processamento dos nossos programas. Até mais, pessoal!